recordar. Vamos falar sobre o culto racional e a transformação da mente. O texto é bem conhecido e está em Romanos 12, de 1 a 2. E pela tradução que eu tenho diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O livro de Romanos, ele é um livro completo. E também é considerado a mais profunda exposição da fé cristã, escrita pelo apóstolo Paulo. Dos capítulos de 1 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre toda a doutrina da salvação, que inclui pecado, graça, justificação, santificação e misericórdia de Deus. A partir do 12, poderíamos dizer, ele sai da teoria e começa a dizer como realizar aquilo que ele expôs, de 1 a verso 11. E então, a partir do 12, ele começa a mostrar como praticar a vida cristã, como viver a vida cristã no dia a dia. Aí ele, dentro desse contexto, que também segue nos outros capítulos, ele vai nos convidar a uma entrega total de adoração verdadeira e transformação pela renovação da nossa mente. Dizem que o peso mais pesado que nós carregamos é a nossa mente. E, de fato, a maior batalha que temos entre a fé e o ver para crer é exatamente a nossa mente. A guerra está na mente, a batalha é mental. E é por isso que não poucas pessoas hoje tomam medicação para controlarem o emocional, controlarem as suas mentes. Mas a palavra de Deus diz que a renovação, ela vem pela transformação da mente. Ou seja, se você não entender a palavra de Deus, a sua mente não será renovada. E automaticamente você não será transformado. Tem algumas pessoas que dizem, mas pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. E essas pessoas nunca passarão daquilo. Elas continuarão sendo aquilo que são. Porque é através da renovação da mente que nós somos transformados, passamos a ser transformados. E Paulo começa dizendo que é necessário uma entrega total a Deus. Uma entrega total. E o primeiro versículo que lemos diz que rogo-vos pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É necessário, amados, uma motivação para haver essa entrega. Não é algo que está em nós. É por isso que Paulo diz, pelas misericórdias de Deus. Paulo, mais uma vez, vem lembrando, olha, é pela graça. Não é pelo esforço próprio. Não é pelo que você pode, é pelo que Deus pode. Não é da forma como você pensa, é como Deus planejou. É por isso que ele diz, pela misericórdia de Deus, eu rogo que vocês entreguem. Há uma entrega total a ser feita. Mas isso precisa de ser motivado. A nossa maior motivação deveria ser o amor de Cristo derramado e manifestado por nós. Mas parece que muitas vezes isso não é suficiente. E é por isso que Paulo diz, pela misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que se renova a cada manhã. Que é o fato de não sermos destruídos, é por essa renovação de misericórdia de Deus. E ele apela para essa misericórdia, para que nós possamos de fato nos entregar a Deus. Mas não esqueça, é pela graça, não é na tua força, não é através do teu vizinho, do teu pastor, do teu marido, da tua esposa, é individual. É individual essa entrega total e plena a Deus. Como disse, não é inerente em nós, mas está dentro de nós. Paulo está falando para pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo, que o receberam como Senhor, como Salvador. Então ele está falando com pessoas que têm em si, dentro de si, residente, o Espírito Santo.
E é por isso que ele pode dizer, vocês podem entregar-se. Há poder em nós, há poder dentro de nós. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O Espírito Santo é capaz de vencer toda e qualquer peleja, toda e qualquer luta, seja elemental ou física. Ele pode vencer, ele pode nos conceder a vitória. Não sirva a Deus para ser salvo. Nunca faça isso. Eu vou fazer o meu melhor para que, quando chegar aquele dia em que eu me encontrar com Deus, Ele diga, filho, você arrebentou. Você fez o melhor, então eu te recebo. Não. Isso não vai acontecer. Sirva a Deus porque você já foi salvo. Nós somos salvos para servir a Deus. Não servimos a Deus para sermos salvos. Porque a palavra de Deus diz que sem o Espírito Santo todas as nossas obras são nulas. Então é necessário primeiro eu ter Cristo. É necessário primeiro eu conhecer o Senhor, o Espírito Santo habitar em mim, para que aquilo que eu faça tenha de fato algum proveito diante da presença de Deus. O nosso esforço humano, ele é totalmente nulo. É por isso que no plano de salvação não há espaço para o homem. É Deus. É Deus quem faz. É Deus quem manifesta, é Deus quem realiza, é Deus quem de fato a Bíblia diz que nos levará. Hoje eu me deparei com canções, que a Jéssica escolheu, todas elas de adoração a Deus. Hoje o homem ficou de fora, graças a Deus. Né? Não foi para mim, por mim, para fazer, não. De adoração a Deus. Todo culto nosso deveria ser isso, amados. Unicamente de adoração a Deus, de exaltação a Ele, de dedicação, de manifestação de amor por Ele. Então, nós, de fato, hoje, adoramos a Deus. Nos outros dias também adoramos, mas demos uma palhinha também para o homem, né? A gente sempre gosta de se achar um pouco nos louvores, no culto. E aí, quando fala da gente, a gente até chora. Quando fala de Deus, a gente parece que não sente muita coisa, né? Mas o importante é o que ele sente. Esse é o propósito da igreja quando cultua a Deus. Paulo fala da entrega. Apresenteis os vossos corpos. Não é apenas uma parte, querido. Não é apenas o braço. Não é apenas a tua boca para louvar, para adorar, apenas os teus dedos que tocam. Hoje o Ronaldo me pediu para eu tentar ouvir o som do violão dele. E eu acho que pode ser levantado um pouco. Eu, de fato, não consegui ouvir muito bem. Eu ouvia, mas não tão bem como talvez ele gostaria. E não achei dele, assim, não, eu quero aparecer. Não vi esse, mas é bom quando a gente faz e, de fato, a gente pode alcançar outras pessoas. A música é um poderoso instrumento de alcançar. Ela toca, ela comove, ela move. E é necessário que a gente, de fato, sinta aquilo que é dito. Mas Deus quer o nosso corpo inteiro. Os gnósticos, principalmente na parte do docetismo e o marcianismo, eles diziam, olha, você pode fazer o que quiser do corpo. Deus não se importa, o corpo ele não presta para nada. Você pode fazer o que quiser, Deus só se importa com o teu espírito, com a tua alma. Então, se você entregar o teu espírito, a tua alma a Deus, o corpo, ele não serve para nada. Eles pregavam isso porque no gnosticismo eles até diziam, olha, Cristo quando veio ao mundo, ele não veio num corpo físico, apenas com uma aparência física. Mas ele não tinha corpo, era só uma aparência. E isso quebra toda a lógica bíblica de representação de Deus no homem. Se era só uma aparência, se ele não tinha corpo, então nós estamos, como diz a palavra de Deus, perdidos, estamos indo para o inferno, porque Cristo só pode nos salvar, porque ele se tornou homem igual a nós, veio ao mundo pela mesma porta de entrada que nós, através de uma mulher, e uma doutrina que parece ser até boa, não, Deus está em tudo, Deus é totalmente uma imundície, porque tira o poder de Cristo de ser homem, e poder nos salvar. Então,
não é só o teu espírito, não é só a tua alma. Cristo quer também o teu corpo. A palavra de Deus diz que nós prestaremos e daremos conta de tudo aquilo que fizermos através do nosso corpo. Prestaremos conta. Se isso não é suficiente para lhe mostrar que há uma importância no teu corpo, que nós precisamos de fato nos entregar por inteiro, corpo, mente e espírito ao Senhor, não podemos, amados, fazer o que quisermos com o nosso corpo. Não podemos. Nós o entregamos ao Senhor. Nós declaramos: Senhor, é tudo teu. Tudo teu. Tudo teu. Então nós não podemos. Cristo entregou por nós a sua vida. Ele deu tudo. Ele deixou, como diz a palavra de Deus, o esplendor da sua glória. Deixou toda a adoração que ele tinha no céu. Tudo aquilo que lhe era devido e prestado pelos anjos, ele deixou e se tornou gente. Você sabe o que é isso, querido? Você sabe o que é ser Deus e descer a esse mundo e se tornar gente? E a gente que a gente sabe que a gente é quase imprestável totalmente, né? Cristo não se tornou imprestável, ele tornou-se representante. Precisava ser feito. Se ele não se tornasse gente, ele não poderia nos representar e o seu sacrifício seria unicamente por ele e por mais ninguém. Mas ele deixou tudo o que tinha, tudo o que ele era, para se tornar igual a nós. É por isso que ele diz: eu não preciso que ninguém me fale sobre o homem. Ele sabe, ele sabe. Então nós temos um exemplo a seguir. O exemplo de Cristo foi esse. Ele deixou tudo, entregou tudo por nós. Não seria demais que nós também pudéssemos entregar tudo a Ele? Há uma natureza nesse sacrifício. No Velho Testamento, os sacrifícios eram mortos. E através dessa morte, através do sangue que era derramado, havia a propiciação, havia o perdão dos pecados. Hoje Cristo já fez isso de forma cabal e totalmente. Ele disse: está consumada, a obra está realizada. É por isso que hoje nós vivemos, de certa forma, numa boa. Assim, eu me sinto um pouco mal quando eu vejo alguém dizendo: não, eu estou pagando o preço. Preço de quê, filho? Não, pastor, o preço da vida, da fé. Não, foi pago. O Senhor pagou tudo na cruz do Calvário e Ele disse: a obra está consumada, está feito. Não é mais necessário o meu sacrifício. O meu sacrifício de, não, eu tenho que fazer, tenho que realizar. Não, não. Ele quer um sacrifício vivo. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Não mais morto, não, eu estou me acabando. Não, queridos. Não é dessa forma. É um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício diário, contínuo. Eu estou vivo para adorar a Deus hoje, eu estarei vivo para adorar a Deus amanhã, e eu vou poder fazer isso todos os dias da minha vida, em tudo aquilo que eu realizar. A Bíblia diz: quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é sacrifício vivo. Isso é sacrificar ao Senhor, mas permanecer vivo para adorá-lo. Diz um sacrifício vivo, mas também um sacrifício santo. Santo quer dizer separado. Separado. Está à parte, foi separado, foi designado para tal. Nós temos que viver de forma separada. Eu não vou mais falar com ninguém que não é crente. Muito pelo contrário. Você tem que, posso dizer assim, se enturmar para que eles possam perceber que em você há algo diferente. Que embora você seja gente, embora você fale com ele, viva com ele, mas você é diferente. Temos que atrair também pela atenção, por aquilo que fazemos. O que fazemos, amados, e o que dizemos é muito mais importante do que pregar numa praça pública. Porque as pessoas nos observam, elas nos veem. E se eu vivo de uma forma, mas eu falo de outra, elas vão perceber e vão dizer: esse cara é mentiroso. Não é assim que ele vive. Ele está pregando isso, mas ele não vive isso. Então,
a forma que nós vivemos é a melhor pregação do Evangelho que podemos dar a alguém. É a melhor forma. Então, o exemplo é esse. Sacrifício vivo, que nós temos que manifestar a Deus. Um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Segundo, conforme a vontade de Deus. Não é segundo o que eu penso que Deus vai querer. É segundo o que Ele disse que quer. Talvez você diga, mas por que o culto é dessa forma? Por que tem louvor, tem oração, tem pregação? Será que sempre foi assim? Você já parou para pensar isso? Por que o culto da nossa igreja é dessa forma? Porque o culto inclui adoração, inclui louvor. O culto inclui pregação, propagação do Evangelho. O culto inclui essas coisas. Isso é um culto a Deus. É reverência a Deus. O fato de estarmos reverentes, de estarmos calados agora, isso também faz parte do culto. Tudo isso que fazemos na forma de liturgia é uma forma de culto a Deus. Mas Deus quer um sacrifício vivo. Não apenas aqui, queridos. Se você está cultuando a Deus apenas aos domingos, você ainda não está consciente ou ciente daquilo que Deus quer. Não é só no domingo, não é só na sexta, não é somente na célula. É um sacrifício vivo, contínuo. Tem um coro que quando eu era criança, a gente cantava para as crianças. E graças a Deus não faz muito tempo que isso aconteceu. Mas ele diz o seguinte: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você. Isso, na mente de uma criança, tem um impacto de medo. Sim, causa medo. E talvez devesse causar medo em nós também. Porque, amados, depois que a gente cresce, a gente começa a pecar mais. Infelizmente, os pecados da infância, até uma certa idade, são até mesmo esquecidos por Deus. Deus não leva em conta os tempos ou os pecados da ignorância. Não leva em conta. É por isso que quando Davi ora por seu filho, que não chegou a nascer, mas morreu, ele diz, eu vou encontrar com meu filho, mas ele não poderá voltar a mim. Você diz, mas será que essa criança se converteu? Né? Ele nem teve tempo de levantar a mão, nem pôde dizer, Senhor, eu aceito, eu recebo. Porque não precisa. Cristo disse que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Porque ele disse que o reino dos céus pertence às crianças. É por isso que Davi pôde dizer, eu vou encontrar com ele, mas ele não poderá retornar para mim. Culto agradável, culto conforme a vontade de Deus. Não é segundo os interesses nossos, amados. Muitas vezes você pode ter vindo na igreja apenas para conhecer, apenas para tirar um pouco. Você passou uma semana, talvez muito angustiada, aperreada, teve dificuldades, teve problemas, e você então vem na igreja para aliviar um pouco tudo isso, deixar um pouco de tudo isso, permitir que a palavra de Deus, que os louvores, que a adoração penetrem na tua vida e tirem um pouco disso. Esse não é o propósito do culto. O que Deus quer tirar de nós é louvor, é adoração. O culto é exatamente para isso. Culto, um louvor agradável, uma adoração agradável a Deus. Um sacrifício que de fato é segundo a vontade de Deus. Não podemos servir como achamos que deve ser. Na Bíblia tem regras. Na palavra de Deus tem deveres a serem cumpridos para aqueles que querem viver para Deus. Não é só não, agora eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser e tudo. Não é assim. Há deveres, há princípios a serem celebrados, a serem vividos por cada um de nós.
Há regras. Há regras. Amados, eu não costumo faltar culto. Não é porque eu sou pastor. É porque eu sou crente. É porque há um compromisso de nós. Quando você faz parte de uma igreja, porque quando estamos reunidos somos igrejas, você fez um compromisso, eu faço parte. Então o que essa igreja faz? Ela tem culto aos domingos, ela tem células às segundas, aos sábados, ela tem culto na sexta-feira, tem culto na quinta, oração nos lares. Aí você pensa, bom, se eu participar pelo menos de um, não é isso. Se você olhar para a igreja dessa forma, você ainda não olhou da forma completa, como Deus disse, sacrifício vivo. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você vai ter que ir para a oração nos lares, não. O grupo que tem é suficiente para atender a demanda que a igreja tem de oração nos lares. Há casas que nem recebem muitas pessoas. E o pastor Cláudio tem feito isso de forma extraordinária com o grupo de oração nos lares. Você não precisa ir para todas as células, mas escolha uma para que você possa participar, para que você possa estar. Eu sei que você ora em casa, você é crente, mas venha para o culto de sexta. Eu estudo, eu trabalho, mas às vezes você tem folga. E porque você nunca veio, você continua não vindo. Por quê? Porque, amados, pastor Cláudio falou isso no domingo próximo passado. Você falta um domingo, no outro domingo acontece alguma coisa grave, você não pode ir novamente à igreja. No terceiro domingo você já reluta em trocar de roupa. Hoje a Milena ficou, porque demorou se arrumando. O pai dela veio embora e deixou a bichinha em casa. Mas ela está aí. Ela veio. Há em nós, amados, um desejo que não corresponde com aquilo que é o desejo de Deus para nós. O nosso desejo muitas vezes é ficar em casa. Às vezes eu não sei muito para quê. Para assistir jogo? Eu acho pouco, né, Paulinho? Assistir para jogo? Não, eu acho que não. Acho que esse não é o caso do Paulinho, é patifaria mesmo, né? Não é para jogo. Porque, amados, a gente trocar Deus por algo assim tão supérfluo. Eu gosto muito de assistir o UFC. Todo sábado praticamente tem, algumas vezes não tem. E está aí minha esposa de prova, eu sento lá no sofá e fico assistindo até tarde da noite, até terminar. Às vezes ela ficava comigo, agora ela nem fica mais. Ela vai lá para o quarto, ela está ficando péssima. Ela está... Pois é. Mas, amados, se tiver culto, eu venho para a igreja. Eu não vou ficar para assistir o UFC e eu assisto depois. E se eu não assistir depois, não tem problema, no outro sábado tem. E muitas vezes as pessoas colocam o culto como isso. Não, no outro domingo tem. Só que no outro domingo talvez você não venha. A gente falta à igreja por qualquer motivo, queridos. É jogo, é aniversário, é cansaço, é enfermidade. É um monte de coisa que não te impede de ir trabalhar no outro dia. Porque lá você vai ter que bater o ponto, lá você vai ter que receber, se você não for, você vai... Enfim, a gente vai. Não, mas para Deus... Não, Deus é amor. Deus não quer esse tipo de coisa, não. Eu estou cansado, Deus sabe que eu estou cansado. Ir para a igreja, só para escutar aquele pastor que nem fala muito direito e fala muito. Não, queridos, não é para me escutar, é para cultuar a Deus. Isso aqui é só uma parte. É só uma parte do culto. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, como em todas as reuniões que a igreja tem. É só uma reunião, sim, mas vai tratar das coisas de Deus, então é culto, é adoração, é interesse por aquilo que vai ser feito para Deus. Faz parte. É vivo, é diário, é constante. Isso é o nosso culto, é o culto que Deus quer de cada um de nós. Então,
não é da forma que você acha que é. Não é. É da forma que Deus disse que deve ser. Como deve ser. Como deve ser. Tem líderes dessa igreja que não vêm ao culto de oração de sexta. Eu não vou cobrar ninguém, eu também não vou para o culto de quinta. Tem o pastor Cláudio que toma conta, graças a Deus. Eu fui muitas vezes antes dele chegar na igreja, antes do pastor Mário chegar na igreja. Eu faço culto de lares, culto fora da igreja, desde Pitinga. Irmão Afonso, irmã Luciene, são frutos de um culto feito lá em Pitinga, fora da igreja. E sempre foi assim, não precisa ser membro da igreja para a gente ir lá na sua casa, pode ser de fora. Aí a irmã Luciene, que eu tenho certeza que foi ela que disse, não, vamos pedir um culto aqui em casa dessa igreja aí. A gente foi, fez o culto. Na hora do apelo, toda a família estendeu a mão, se convertendo, entregando a vida ao Senhor. E ela era tesoureira da igreja católica. Pense na luta para deixar. A bichinha foi excomungada, foi amaldiçoada, foi tudo aquilo que faz parte de algumas pessoas que não querem perder outros, mas estão aí. Está aí o casal, pergunte deles depois. Então, pastor, e agora não faz mais? Não, se for preciso, eu vou fazer. Casamento também não faço mais, mas quando é preciso eu faço. Não que eu goste. Tem o pastor Josafá, tem o pastor Cláudio, o pastor Mário, o pastor Júnior. Todos esses homens são habilitados para celebrarem casamento. Eu não gosto. Eu odeio vestir terno. Quando eu vou pregar em alguma outra igreja, eu pergunto, tem que usar terno? Aí fica aquele momento de silêncio. Mas eu persevero, eu fico esperando. Pastor, se quiser, né? Eu digo, então não quero. É opcional? Então tudo bem, não quero. Mas eu aprendi uma coisa. Em terra de sapo, de cócora com eles. Se eles lá usam, eu vou lá, eu vou pegar um que ainda caiba e vou levar e vou usar. Se esquentar muito, eu digo, irmãos, dê licença, eu vou tirar aqui um pouquinho. Tira e pronto, fica tudo bem. Amados, isso é adoração a Deus. Isso é reverência a Deus. Porque é diário. É diário. É como Deus quer e não como nós queremos. É um culto racional. Alguma vez alguém me perguntou, pastor, o senhor crê em línguas? Eu disse, claro. Não, eu estou falando de línguas estranhas. Eu digo, o que é línguas estranhas? Não, aquela que a Bíblia fala. Eu disse, creio. A Bíblia fala? Creio. Se está na Bíblia, eu creio. Mas por que o senhor não fala? Eu disse, quem disse que eu não falo? Quem foi que... Não, eu nunca ouvi. Eu digo, se eu falar, você vai interpretar? Não. Eu digo, então não adianta eu falar. A Bíblia diz que se você fala, mas não há intérprete, fale você e Deus, porque você será edificado. Agora eu abri a minha boca para aqui ter calarachuri, cantuí, nemarraçô. Vocês entenderam alguma coisa? Mas aí, agora Deus vai falar. Manarreche, calabaçu. Aí Deus vai falar. Amados, Deus está falando desde a hora que eu subi aqui, desde os louvores, desde que iniciamos o culto. Deus fala. Mas Ele quer que seja um culto racional, lógico, que você entenda. Que você possa tirar proveito, que a tua mente possa ser renovada, para que assim o seu corpo seja transformado. Eu acredito em tudo aquilo que é do Espírito Santo. Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser, e ainda estará perfeitamente correto. Paulo disse, eu falo língua mais do que qualquer um de vós. Mas eu prefiro falar algo que vocês entendam do que chegar aqui e falar algo que vocês não vão entender. Ele disse, se todos estão falando em línguas, e entra alguém, um visitante aqui, ele vai entrar e vai pensar que vocês estão loucos.
Porque está todo mundo falando em línguas, todo mundo, marrache, uixu, calabaçu, e ninguém está entendendo nada. O culto é racional, lógico, algo que você entenda. Eu acho fantástico no dia de Pentecostes, quando Pedro, tomado pelo Espírito, uma manifestação do Espírito para ele falar em línguas. Em Jerusalém estava tendo uma festa e haviam lá, a Bíblia vai narrando, cada nação que estava ali. Acho que mais de 14 nações estavam colocado ali. E cada um entendeu na sua própria língua. Ou seja, Deus usou Pedro, crente, cheio do Espírito e manifestando isso, e usou aquelas pessoas que estavam lá também para eles entenderem o que Pedro estava falando. Não eram crentes, queridos, mas entenderam, porque Deus quis fazer isso. Deus resolveu fazer assim. Mas se eles estivessem só escutando Pedro falar numa língua que eles não conseguiam entender, que culto é esse? O culto é racional, o culto é lógico. O verdadeiro culto a Deus não é apenas liturgia, queridos, mas é uma vida consagrada, uma vida coerente, consciente diante de Deus. Isso é culto a Deus. É a todo momento. Cultuar a Deus só na igreja é religiosidade. A Bíblia diz que nós somos templo, Ele habita dentro de nós. Deus não está em você quando você é bonzinho. Desde aquele dia em que você entregou a tua vida a Cristo, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Está em nós. Nós pertencemos a Ele, Ele está dentro. Então eu posso cultuar a todo momento, em tudo aquilo que eu pratico. Infelizmente nós pecamos. A Bíblia diz que nós o entristecemos. Nós oramos, a Bíblia diz que muitas vezes não sequer sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Está dentro de nós, o culto é em todo tempo, é diário. Pastor, não pode nem brincar, porque não tem nenhuma passagem na Bíblia em que Cristo sorri. Ou você já viu isso? Você já leu alguma coisa na Bíblia, Cristo sorrindo, com os dentes no quarador, como dizia minha mãe? Até hoje eu acho esquisita essa frase, mas ela dizia que estava tudo certo, era minha mãe. Aí dizem, não pode sorrir não. O exemplo de Cristo, nunca ele sorriu, ele chorou, ele se entristeceu, mas sorrir, não. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amado, se ele fica alegre, ele sorri. Dá para ser alegre sem sorrir, Neto? O Neto já está com os dentes no quarador aí, não sei porquê. Amados, quem é alegre, sorri. Agora eu fico pensando no caso de Cristo, Deus, no mundo. Ele ia sorrir de quê, amados? Um mundo totalmente destruído. Pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, bandidos. Ele ia sorrir de quê? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Volto a falar sobre a transformação da mente. E por que volto a falar? Porque dizem que se você falar mais de 20 minutos, aqueles primeiros 10, já a pessoa começa a deletar para poder absorver esses outros. Então eu vou novamente falar sobre a transformação da mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai absorver nada de Deus. Não, mas eu contemplo a natureza, na natureza eu vejo Deus. Mas é a Bíblia que nos ensina quem é Deus. É a Bíblia que nos ensina como eu devo servir a Deus, como eu devo adorar a Deus, como eu devo viver para Deus. A natureza não ensina isso, queridos. Não, pastor, eu vejo os pássaros cantando. Eu fui, sábado anterior ao último, passado,
Eu estava lá no sítio. Quando eu tenho oportunidade, eu vou lá na feira, depois do cemitério ali do Recanto da Paz, vou lá comprar pé de moleque, feito na hora. Aí volto lá para o sítio, faço um café, coloco a mesa fora de casa, boto uma cadeira e vou tomar café fora de casa. Pois não tem um café mais gostoso. Você gosta de tomar café fora de casa, no final de semana? Eu também gosto. Eu amo. Aí eu vou e faço isso. A Fátima não gosta muito não, ela geralmente não vai. Tá péssimo, não tá não, Inês? Mas ela vai melhorar, Deus é bom. Então, queridos, nós temos que mudar. E a gente só muda para Deus segundo aquilo que nós aprendemos de Deus pela palavra de Deus. Não, pastor, eu assisto uns vídeos pela internet, amados. Eu estava assistindo uns vídeos pela internet. Chegou um cara falou tanta besteira sobre igreja. Eu digo, meu Deus do céu, esse cara é crente. E aí eu fico pensando nas pessoas que ouvem isso e não conhecem um pouco da Bíblia para ter um parâmetro. Eles vão dizer, não, acho que isso é verdade. Esse cara aí, ele é pastor. Eu acho que deve ser verdade, então eu vou passar a viver isso. Queridos, há muita aberração sendo lançada pela internet. E se você não tiver um parâmetro, não conhecer um pouco da palavra de Deus, você vai se enveredar por erros grosseiros. Então, alimente-se da palavra de Deus, leia. Ah, mas eu não entendo, ore. Ah, mas eu nem sou crente, ore assim mesmo. Senhor, se tu existes, eu quero entender o que eu leio. Deus não rejeita um coração quebrantado e sincero. Ore, peça dele direção, peça dele para que você consiga absorver. O autor da palavra é o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne. Ele vai te fazer compreender. E no momento em que você compreender, a tua mente será renovada e o teu corpo poderá ser transformado. É quando nós somos curados, somos aperfeiçoados, somos capacitados, somos muitas vezes disciplinados. É lendo a palavra de Deus e reconhecendo os nossos erros. Porque aquele que reconhece o seu erro e abandona, alcança de Deus misericórdia. É preciso abandonar. E nós só podemos fazer isso mediante a palavra de Deus. Um chamado contra a conformidade. Não vos conformeis. Ou seja, não tomem a forma deste século ou deste mundo. Não se amoldem. Não sigam o mesmo padrão, não sejam iguais. O mundo, ele tenta nos moldar com valores contrários ao reino de Deus. O mundo nos ensina egoísmo, orgulho, relativismo, materialismo, prosperidade. E por aí vai. Pastor, é pecado ser próspero? Não. É pecado ser pobre? Também não. Os patriarcas da palavra de Deus eram homens ricos. Mas Paulo vivia pedindo muitas vezes, ajuda aí. Mas quando não vinha ajuda, ele construía tendas para se manter. E quando ele pedia para os pobres de Jerusalém, ofertas para levar para esses irmãos. Não é pecado ser rico, nem é pecado ser pobre. Mas é pecado se orgulhar pela riqueza e murmurar pela pobreza. Deus dá suficiência em todas as coisas. A palavra de Deus diz que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Isso é prosperidade, queridos. A palavra de Deus tem prosperidade? Tem. Tudo que tu colocares à mão prosperará. Isso é prosperidade. Isso é obra de Deus, é aquilo que Deus fala. Nós não podemos nos conformar. Muitas coisas que a Bíblia chama de pecado, hoje,
nós vemos e não nos escandaliza mais. Não, é normal. Ou seja, nós estamos conformados. A gente vê na televisão 2 homens se beijando, a gente diz, não, é normal. 2 mulheres se beijando, normal. Amados, isso é pecado. A gente vê um corrupto saqueando a nação, não é normal, não é normal, é pecado. A gente entra num conformismo com aquilo que a Bíblia diz que é pecado e diz, não, normal, cada um faz o que quer, não é assim. Porque senão você também vai fazer o que quer. E você não pode fazer o que quer, você foi gerado de novo para fazer a vontade de Deus. É pecado? É pecado. Vou odiar o pecador? Não. Ame o pecador, mas aborreça o pecado. Não aceite o pecado. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com o mundo. Nós somos cristãos. Nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Se nós ficarmos iguais ao mundo, nós estamos manifestando o quê ou quem? Antigamente a gente ainda carregava uma Bíblia debaixo do braço, né? Quase um desodorante. Quanto menor, melhor para esconder bem. Isso nos diferenciava. Não, ele tem uma Bíblia. Hoje a gente carrega a Bíblia no celular. Mas todo mundo carrega um celular. Então, amados, zero de diferença na maioria das vezes. Não se conforme. Eu não estou dizendo que você tem que trazer uma Bíblia para cá, para a igreja, uma Bíblia de papel, uma Bíblia grande. Não. Eu carrego 5 Bíblias no meu celular e um dicionário bíblico. Se eu fosse carregar isso, eu teria que andar assim, com 5 Bíblias e um dicionário. Mas cabem dentro de um celular e grátis. Quantas Bíblias você tem no teu celular? Não precisa me responder. Responda a você mesmo. Quantas Bíblias você tem no teu celular? Ah, pastor, mas tem, nem lê. Depende do que esteja fazendo. Existem filas de banco. Existem filas em vários locais que você precisa ir e fica lá, olhando, só esperando a senha. Pegue a sua Bíblia, vá ler. Ocupe o tempo. Você vai para o banheiro. Leia a sua Bíblia. Pastor, no banheiro? Claro. Queridos, Deus nos vê nu. A gente não se veste para Deus, a gente se veste por causa do outro. Não é por causa de Deus. Quando Deus criou o homem, eles estavam nus, homem e mulher. Então eu posso ler no banheiro? Deve. Ocupe a sua mente. Encha com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Um chamado à transformação. Estou quase terminando. Transformai-vos. Essa palavra no grego, ela fala de uma mudança profunda. Não é, a partir de amanhã eu não assisto mais jogo. Não é uma mudança profunda. É mais ou menos assim. A lagarta que se transforma numa borboleta. Isso é a transformação que a palavra de Deus está falando. Amados, nós estávamos condenados ao inferno, éramos chamados filhos da ira. E Deus, quando nós o aceitamos, Ele nos tornou filhos de Deus. Isso é uma transformação. Isso é algo profundo. Nós estávamos condenados ao inferno e por causa do amor de Deus, Ele nos pega, nos faz nova criatura e nos dá um novo destino, que é o céu. Então essa transformação, ela é uma obra única, total e exclusiva do Espírito Santo em nós. Mas exige rendição diária. Eu me rendo. Eu me rendo. Amados, todos os nossos pecados são friamente calculados. Você pensa, você mede as consequências e muitas vezes você paga para ver. Não é, Nai? É, né? Não? É sim. Quando a gente é crente, a gente sabe que vai pecar. E a gente peca porque quer pecar. Mas a gente pode evitar.
Às vezes é necessário um esforço maior, mas a gente pode evitar. É isso que Deus quer de nós, uma transformação. Nós já fomos feitos nova criatura. Nós não éramos, nós fomos feitos pelo poder de Deus, foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos toda a oportunidade de tentar evitar o pecado, e muitas vezes nós conseguimos, outras não. Mas isso não nos dá o direito de não continuarmos tentando. O pecado habitual, ele é muito prejudicial. Não, mas Deus já me perdoou, sim, mas há consequências. Há consequências. Deus vai te fazer parar. Por quê? Porque ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Peca com as tuas mãos todos os dias. Cuidado. Você pode perder alguns dedos. Eu não estou lhe amaldiçoando. Eu estou lhe dizendo que Deus vai te fazer parar o pecado que você costumeiramente pratica. Por quê? Porque Ele te ama. Esse é o amor de Deus manifestado em nós. Queridos, Deus vai usar os meios necessários para que você viva para Ele, porque você diz, eu te recebo. Tu, a partir de hoje, és Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. A Bíblia diz que Ele recebeu. Mas Ele vai tentar te melhorar. Não pense que Ele, vem como está, mas não é para continuar como está. Ele vai te receber para te fazer, de fato, alguém que transborde, que transmita a glória dEle, a luz dEle, a salvação dEle ao mundo. Então, seja transformado, renda-se ao Espírito Santo. Renovação da mente, maneira de pensar, precisa ser mudada pela palavra de Deus. Pensamentos geram atitudes, formam hábitos, e hábitos moldam o nosso caráter. Aquilo que se torna hábito, é um caráter moldado. Tudo começou com um pensamento, mas gerou um ato. Esse ato se torna algo corriqueiro, costumeiro na tua vida, vai moldar o teu caráter. E depois você vai ver dizendo, mas eu não consigo mais parar de fazer isso. Não consigo, eu quero, mas sou puxado. Tem que haver uma renovação da mente, discernimento da vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa porque procede de um Deus bondoso. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Mas morreu, Deus é bom. Não, mas está doente, Deus é bom. Mas e o mundo? Deus é bom. A vontade dele é boa, é agradável, porque traz paz e contentamento ao coração. Agrada, quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus, nós nos sentimos bem. Há um contentamento, há um desejo de, puxa vida, é tão bom, é perfeita, porque não falta nada, é completa, é suficiente. Tudo que Deus quer de nós está na vontade dEle. Viva para Ele. Para finalizar, queridos, o resultado da entrega e da transformação é experimentar o melhor de Deus, andando em obediência, em discernimento. O apóstolo Paulo nos mostra que a vida cristã não é apenas crer em Cristo, mas viver para Cristo. Para viver para Cristo, existem algumas exigências. Entrega total, ou seja, um sacrifício vivo, todos os dias, é diário. Transformação diária, através de uma mente renovada. Discernimento espiritual, experimentando a perfeita vontade de Deus. Você tem oferecido sua vida como sacrifício vivo a Deus?
Todos os domingos, pastor. Todos os domingos eu estou no culto, eu canto, eu oro, E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E domingo à noite. O que você faz? O que você faz? Ah, pastor, eu trabalho. No máximo 10 horas por dia, contando 2 horas de almoço para intervalo. O que você faz? Você responde. Sua mente está sendo moldada pela palavra ou pelos padrões do mundo. Não há mais escândalo. Eu estava assistindo um jornal da tarde. É um jornal desse que só é morte. Eu nunca vi, amados, um tempo em que morre tanta ex. É assim umas 3 por dia ali naquele jornal. Pelo menos 3. Eu fico pensando, digo, esses caras, será que está faltando mulher no mundo? A mulher diz, não quero mais, o cara vai lá e mata. A mulher diz, não quero mais, o cara passa 1 ano, vai lá e mata. Vai, procura outra. Precisa matar. A mulher não quer mais, troca de roupa. Bate a poeira e vai embora. Amados, é um absurdo isso, e a gente assiste isso e não é normal. É normal, todo dia acontece, 5, 6, todo dia. E não é só isso, outros matam porque foi assaltar. Um presidente invadiu e disse, não, o cara quer só tomar uma cervejinha, então ele pode ir lá lhe assaltar. Se acontecer um tiro, aí, né, paciência. Mas ele só quer tomar uma cervejinha. Por isso ele vai roubar a tua aliança, vai roubar teu celular, porque ele precisa tomar uma cervejinha. Eu estava conversando com a Giovana ontem. A Giovana, alguns anos passados, ela foi da Polícia Militar. E ela quase fez parte de um grupo de extermínio. E eu estava dizendo para ela, eu digo, Giovana, por que não volta, né? Era legal naquela época, amados. Bandido morria. Pastor, não, eu não sou a favor da morte, eu sou a favor que bandido morra. Amados, é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Neto, pode falar isso não? Pode não, né? Tudo bem, depois o Vinícius dá um jeito aí, corta essa parte. Olha, bandido tem que viver, mas preso. Que ele viva, mas ele viva preso. O problema é que ele vai sair no outro dia na audiência de custódia. Né? Aí, mas vamos, tá bom. Que cada um de nós, amados, é difícil, né, defender uma coisa dessas. A gente fala, mas o coração fica dizendo, não, mata ele. Mas a gente não pode matar, amados, tá? Não mate ninguém. Ame. Pregue o evangelho para que ele se converta e seja uma nova criatura, assim como nós também fomos transformados. Só de vez em quando que a gente esquece essa transformação, a gente tem uma recaída, mas aí o Senhor diz, não, volta, filho. Que cada um de nós saia daqui disposto a viver um cristianismo autêntico, onde o altar é o coração e o culto é a vida. Amém? Fica sobre os pés, vamos orar. Pastor, o senhor não faz apelo? Não. Quem faz apelo aqui é o pastor Júnior, o pastor Cláudio, pastor Josafá, pastor Mário. Eles fazem convite. E você tem a oportunidade de dizer sim ao Senhor. Agora, se você não quiser esperar tanto tempo, ore. Ore, onde você está? A Bíblia diz, entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te abençoará. Salvação, amados, é um ato de Deus. Se você se sente impelido a ser salvo, pode ter certeza que Ele já está fazendo a obra na sua vida, e Ele há de concluir para que você de fato se torne filho de Deus.
Pai, muito obrigado por tua palavra, ó Deus, que de fato é boa, ela traz ensinamentos puros e genuínos ao nosso coração. Que a mesma, ó Deus, encontre em cada um de nós um terreno fértil. E que, ó Deus, movida pelo teu Santo Espírito, possa Ele nos capacitar a entendermos, ó Deus, que nós precisamos de mudança. Nós precisamos ser melhores amanhã do que o que somos hoje. Nós precisamos de transformação. Nos move, ó Deus, na direção de um compromisso contigo, de estudar a tua palavra, de ler a tua palavra diariamente, de orar. Porque assim, ó Deus, nós estaremos em todo o tempo manifestando a tua vontade. Porque quem busca na tua palavra te encontra. E quem te encontra, ó Deus, é impossível não te manifestar através dos seus atos e palavras. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui nessa noite. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Eu te peço por aqueles que não chegaram aqui, ó Deus, por enfermidade. Que a vitória da cruz se torne real na vida dessas pessoas e eles sejam curados para a glória do teu nome. Aqueles, ó Deus, que por outro motivo não puderam chegar, da mesma forma, o Senhor os alcance, ó Deus, e mova-os na tua direção. Eu oro, ó Deus, mais uma vez pela Mara, que amanhã, ó Deus, estará se submetendo novamente a uma internação, para que na terça-feira seja, ó Deus, operada. Se o Senhor não operar, ó Deus, um milagre na vida dela, para que quando os médicos forem operar, digam, não precisa, alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu. Que o Senhor seja aquele, ó Deus, que conduza as mãos dos médicos. E ela possa, ó Deus, ser curada por aquilo que a incomoda. Que o Senhor, ó Deus, de fato faça uma obra através da medicina e ela seja totalmente restaurada para a glória do teu nome. Abençoa a tua filha, ó Pai. Guarda o seu coração, guarda a sua mente e principalmente, ó Deus, guarda a sua vida para que ela possa depois testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer e possa também, ó Deus, ser um testemunho vivo para todos que a encontrarem. Muito obrigado por essa noite. Que a tua paz, a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que possamos ao sair daqui, ó Deus, chegarmos em nossos lares em paz e segurança, que tenhamos todos nós uma semana de vitórias em Ti. Que vidas, ó Deus, sejam abençoadas, ó Deus, que aquilo que aguardamos seja, ó Deus, as portas sejam abertas e os Teus filhos recebam, ó Deus, o que lhes é de direito, segundo aquilo que têm, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. É em nome de Jesus Cristo que eu creio, e é no teu nome que eu digo amém.